estimados alunos. Gravei um vídeo para poder entrar em contato com vocês, ficar mais próximos de vocês. Estou aqui no meu cantinho de estudo e também, ao mesmo tempo, é o cantinho de estudo do meu filho, enquanto que a gente está nesse isolamento. Então, a gente divide esse espaço, tem uma vista bonita para o nosso vale. E isso também é inspirador, né? Animador também, traz um alento, né? Nesse momento de isolamento. Então, eu tô com saudade de vocês, de ver essas carinhas de sono logo de manhã cedo, de ver as brincadeiras, esse sorriso no rostinho de vocês e também de dar umas broncas e chamar a atenção de vocês, né? Por enquanto, meu filho que tá sofrendo, que eu tô chamando a atenção dele o tempo todo. Mas brincadeira à parte, vou fazer aqui nesse vídeo um feedback, tentando rever tudo isso que a gente viu até agora. Então, rever sobre esse mapa conceitual que vocês realizaram como atividade, a leitura das páginas do livro didático de artes, falando da construção desse conceito de arte e dos elementos da linguagem visual. Então, a ideia é fazer uma revisão desse assunto e fechar esse assunto para a gente poder ir adiante, tá? Então, eu fiz uma apresentação no PowerPoint e vocês vão estar ouvindo a minha explicação e acompanhando, então, essa visualização do PowerPoint, ok? Começando, então, a apresentação do slide. A primeira parte, então, é sobre esse conceito de arte, que tem múltiplos sentidos. Ele começa na antiguidade clássica com os filósofos Platão e Aristóteles, na Idade Média com a religião, com os conceitos filosóficos cristãos, no Renascimento com os fundamentos do iluminismo, do antropocentrismo, na Idade Moderna, pós-revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial e por aí vai, e na arte contemporânea, no período contemporâneo, sobre esse conceito de arte sobre a sociedade, sobre antropologia, as ciências, né, tudo baseado no que a sociedade vive e como as tecnologias e as mídias são um grande desenvolvimento, eles passam a estar incorporados nessa obra de arte. Então, a gente vai ter a obra de arte desenvolvida na cultura ocidental, que é um trabalho que deve ter sido feito pelo artista especificamente, desde a antiguidade clássica até o período do modernismo. A arte tinha que ser produzida por materiais nobres como tela, mármore, bronze, por aí vai, ser uma obra original, ter uma inspiração da natureza, do meio em que vive, né? Ter um dom na hora de produzir essa obra de arte, ter habilidade técnica, então o artista ele tem que aprender a técnica, e a representação da imitação da realidade. Começamos com a antiguidade clássica, onde a arte é a representação da técnica que o artista adquire. Ela deve estar bem acabada. O artista precisa aprender e ter boa habilidade técnica na hora de produzir sua obra de arte. O conteúdo dessa obra de arte tem que refletir os valores morais e éticos vigentes na sociedade, e ela tem que ser bela. Essa essência do belo se caracteriza pelos elementos formais, que é a ordem, a simetria e a proporção. Então, os artistas representavam suas obras de arte com uma determinada ordem, com uma simetria, lado direito, esquerdo, de cima e embaixo, as diagonais. Então, na Idade Média, a gente tem as representações de histórias bíblicas, feitas nas paredes das igrejas, nas paredes dos castelos, muitas vezes vão até o teto dessas construções. São trabalhos especificamente decorativos. Alguns temas são também mitológicos, produzidos dentro dos castelos.
E essas pinturas, essas imagens exaltavam o reinado dos monarcas. Então, às vezes, o imperador era representado na obra de arte como sendo a pessoa mais importante depois de Deus ou depois de Jesus Cristo. Então, ele vinha com uma auréola, com um arco sobre a cabeça para representar a sua santidade. Livros eram decorados com passagens bíblicas, que a gente chama de luminuras. Então, as passagens bíblicas eram todas reescritas à mão e ilustradas com imagens que interpretavam esses textos bíblicos, também com pinturas feitas à mão. O artista era considerado um profissional liberal, portanto, o seu trabalho, o seu serviço era encomendado e ele era pago por esse serviço. E muitos pintores e até escultores são ofícios, habilidades, né, que eles aprendem pela família. Então, o pai ensina o filho ou eles vão para as escolas de arte. Dentro dessas decorações ainda existem na Idade Média os vitrais, as tapeçarias e as pinturas em afrescos e os mosaicos. No Renascimento, então, a gente vai ter essas obras de artes produzidas a partir da imaginação do artista. Ele pode incluir outros elementos além do que então, na arte moderna, que é a era moderna, o espectador é o foco principal. Então, a gente vai ter a apreciação da arte, que é uma experiência estética que esse espectador vai vivenciar. Então, ele tem que ter contato com esse belo, com o sublime, que é umas concepções já lá do grego e dos romanos. O público precisa se emocionar com a obra de arte. Para entender a obra de arte, esse público precisa ter conhecimentos prévios sobre o artista, sobre a obra. E, através dessa experiência estética, ele vai elaborar o pensamento sobre a obra, sobre a arte em si. Então, ele adquire conhecimentos de si mesmo, do mundo e da vida. É através das obras que ele vai se conhecer, porque ele vai refletir sobre alguma coisa, vai ter uma concepção, uma ideia a partir daquilo que ele
experiência, a partir dessa experiência estética, dessa apreciação da obra de arte, ele conhece o mundo porque ele vai ver imagens de outros lugares, de outras representações de pessoas, de lugares, de ideias, né? E essas representações nem sempre são figurativas, podem ser abstratas, então surgem as outras técnicas de pintura, desenho, escultura. E também vai ter conhecimento da vida, de como as pessoas estão vendo a sociedade, de como as pessoas estão vivendo na sociedade. Contemporânea, então, período contemporâneo, que é o momento que a gente vive agora, atualmente. A ideia é produzir e refletir sobre a arte, é criar uma obra de arte que faça as pessoas refletirem sobre a arte também, só que de forma mais crítica e ao mesmo tempo não só a arte em si, mas a sociedade em que a gente vive. Então toda produção artística vai ter uma problematização, vai fazer as pessoas pensarem sobre uma situação social. Então a arte em si, ela é teorizada, ela é avaliada por filósofos, artistas, escritores, críticos de artes, e o artista, ele tem na própria obra de arte a sua personalidade inserida. Então ele cria textos críticos ou até muitas vezes manifestos que vão validar a sua própria obra de arte. Então essas criações desse artista, desse período contemporâneo, são criações muitas vezes que acontecem por acaso. Ele cria de forma inconsciente, experimentando possibilidades de criação e possibilidades de materiais. Então, muitas vezes o material usado pelo artista na arte contemporânea é inusitado, é um objeto pronto ou artesanal, e objetos industrializados. A gente tem aí a ideia da obra do Marcel Duchamp, A Fonte, que é um mictórico que ele tira do contexto de uso social, né, do mictórico em si, que é a função de utilidade, passa a trazer ele para dentro de uma galeria, que é onde agora a função dele é a apreciação estética desse objeto, e não mais um objeto de utilidade. Então, os artistas precisam ter embasamentos, precisam ter conhecimentos antropológicos, conhecimentos das ciências exatas, conhecimento de psicologia, da psicanálise, para fazer com que esse público reflita sobre determinadas questões. Então, os primeiros questionamentos eram sobre o que era arte, o que poderia ser arte, o que é uma obra de arte em si. Então, qualquer coisa pode ser obra de arte. Hoje em dia, a gente vai analisar uma obra de arte sobre o contexto político, sobre um contexto religioso, sobre um contexto social de determinada região do mundo. Então, essa arte contemporânea, ela traz essa reflexão mais profunda desses conceitos. Então, dentro dos elementos da linguagem visual, a gente vai ter a criação de imagem que vai comunicar uma ideia. Então, a gente começa com o espaço. O espaço é um desses elementos da linguagem visual. Ele pode ser tridimensional ou bidimensional. Tridimensional é o espaço real. Então, as esculturas são tridimensionais, estão situadas num lugar e elas têm altura, largura, espessura, né? Então, elas são tridimensionais. O bidimensional pode ser a representação de um espaço tridimensional numa superfície bidimensional. Então, eu vou imitar esse espaço tridimensional, vou dar a sensação dessa tridimensionalidade. Opa! O que acontece é que no desenho, por exemplo, vocês têm aí a imagem do Debré, ele mostra a cena de um grupo de pessoas no primeiro plano, segundo plano um objeto com alguém, mais uma pessoa, e terceiro plano o resto das construções com uma pessoa mais ao longe. Então, esses
planos é que formam a tridimensionalidade, ou pelo uso da cor, ou pelo uso técnico da perspectiva, né? Então, essas imagens podem aparecer em pinturas, imagens fotográficas, TV, cinema, cartaz, revistas, livros, né? Então, elas são bidimensionais, mas nos dão a representação das formas tridimensionais. Outro elemento da linguagem visual é a forma. A forma pode ser uma imagem através de um desenho, de uma pintura, de uma fotografia, ou de uma escultura, ou de objeto, ou de relevos, ou até um edifício. Ela pode ser essa forma figurativa, ela representando coisas verdadeiras, cópias da realidade, coisas que a gente consegue identificar, mas dentro dessa representação figurativa, ela pode estar estilizada ou geometrizada. Mesmo assim, ela estando estilizada, eu consigo identificar que forma é essa e fazer relação com uma forma real. A abstrata não, essa forma abstrata eu não identifico com nenhum elemento da minha realidade, portanto ela pode ser orgânica, ela pode ser geométrica, ela pode ser ornamental, ela pode ser simbólica. Então, dentro das formas orgânicas eu tenho as irregulares e as assimétricas. Na geométrica eu tenho os quadrados, retângulos, triângulos. Os ornamentos são os padrões que eu uso tipo em estamparia, né? Imagens de tapeçaria, imagens de estampas de tecido. E as simbólicas é quando perdem o significado original e o artista passa a dar outro significado. Dentro da linguagem visual, a gente tem também a materialidade. A materialidade é a combinação dos materiais mais diversos. A ferramenta que vai possibilitar a criação da obra de arte. Então, ela vai se dividir em suporte, matéria e ferramenta. O suporte é onde a arte é criada, é onde eu vou colocar impressa ou estampada ou pintada a minha obra de arte, que pode ser sobre uma tela, uma parede, um papel. A matéria, ela vai estar relacionada com a combinação de diversos materiais. Por exemplo, a tinta óleo, eu posso usar papéis coloridos e fazer uma colagem, né? Então, são vários materiais que eu posso estar usando, né? Escultura, a argila é a matéria, ou se eu for esculpir uma pedra, essa pedra que seja de mármore é a matéria. E a ferramenta é o que vai possibilitar a criação da arte, dessa obra de arte. Então, o pincel que vai levar a tinta para fixar sobre aquela superfície é a ferramenta, né? Então, quando eu estou pintando, eu tenho o suporte, eu tenho a matéria-prima e tenho também a ferramenta que possibilita a junção desse suporte com a matéria. Na escultura, então, eu tenho o suporte que é o mármore, a matéria-prima que é a pedra de mármore e as ferramentas que são os formões, o cinzel, o martelo para quebrar e esculpir essa pedra, né? Então, acho que deu para entender, né, essa questão da materialidade, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido e eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo, né? Que vocês tenham solucionado algumas dúvidas que porventura tenham ficado após a leitura e a construção do mapa conceitual de vocês. Então, encerro por aqui essa aula, apresentando então também o meu mapa mental, tá, dos conteúdos. Quando vocês estão estudando, o professor também estuda, tá? Então, para cada aula que eu dou, seja dentro da sala de aula, no momento presencial ou não presencial, a gente também estuda. Então, eu espero que tenha ficado claro todas as dúvidas de vocês. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo e aproveitem esse tempo para estudar, aproveitem esse tempo para adquirir novos conhecimentos, aprender sobre as tecnologias, como usar as tecnologias. Estamos todos aprendendo, né? São novidades, são coisas que a gente não tinha no nosso dia a dia, então a gente tem que acabar aprendendo a usar esses equipamentos.
Então, uma boa semana para vocês, uma boa aula para vocês de outras disciplinas que porventura ainda venham por aí nessa caminhada de vocês, tá? Um beijo grande para vocês no coração de vocês.